Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 310, meus amigos. Eu sou o Rodrigo Bibo e este podcast só está acontecendo porque não fizemos voto de silêncio. Exatamente. E aqui é Rogério Moreira Júnior e eu não entendi essa parada de o mundo tá caindo, vamos pra um lugar que é muito longe. Mas aí começou 2018 e eu tô vendo terreno no Mato Grosso do Sul. Nossa... Nada a ver, cara. Como assim? É assim, não sei, cara. Tipo, meio que corra para as montanhas, vai. Exatamente, cara. Mato Grosso do Sul é meio longe. Abraço pra população e pros ouvintes do Mato Grosso do Sul. É nóis. Meu Deus. Aqui é Lucas Gesta, trazendo filigranas de história da igreja pra vocês. Olha aí, Lucas voltou, gente, aqui no BTcast. Vocês amaram aquele podcast sobre o cristianismo oriental. Então a gente volta aqui com o Lucas. Não vamos falar especificamente sobre história do cristianismo oriental. Aliás, Lucas, a galera tá pedindo sobre os Copta, hein? Vamos gravar, sim, vamos gravar. Demorou. Mas hoje a gente vai ampliar um pouco o assunto que o Lucas só pincelou no programa passado, nem que ele participou, que é a questão dos monges, dos monastérios e por aí vai. Vai ser um papo muito legal. E a pergunta, será que o cristão pode mesmo ser monge? Existem monges ocidentais? Monges modernos? Enfim, vamos conversar um pouco sobre isso, mas antes, os recados do monastério. E nos recados paroquiais dessa semana, atenção galera, que chegou no Brasil Amazon Prime, frete grátis ilimitado e entretenimento com o Amazon Prime. Gente, frete grátis e rápido, filmes, cara, tem muita coisa boa vindo aí no serviço de streaming da Amazon, tá? Filmes, séries originais da Amazon, música, ok? E-books gratuitos e muito mais por apenas R$ 9,90 mensais. Gente, como estão falando por aí, o que a Netflix vai fazer a respeito? Gente, R$ 9,90 mês. Mas olha só, você pode fazer o teste grátis por 30 dias. E olha só, você ainda não é mantenedor do Bibotalk, mas você já compra na Amazon pelo nosso link, que é uma forma de você nos ajudar. Pois bem, fazendo o teste grátis por 30 dias, a gente ganha uma comissão. E você não precisa continuar com o serviço caso você não goste dele, ok? Gente, todo o teste grátis funciona assim. A maioria das plataformas fazem esse serviço. Eles deixam você usar por um tempo gratuitamente. Só que é o seguinte, você vai fazer todo o cadastro, vai botar os dados bancários lá do cartão, enfim. E você deve, caso não goste do serviço, o que eu acho muito difícil, mas você tem a opção de não gostar. Caso você não goste, antes de vencer os 30 dias, você deve cancelar o serviço. Se você não cancela, automaticamente será cobrado no próximo mês R$ 9,99, tá bom? Gente, Amazon Prime no Brasil, entrega rápida, frete grátis, acesso a serviço de streaming com muita coisa legal, e-books gratuitos. Gente, enfim, só o frete grátis, já é uma coisa maravilhosa, né? Agora tu imagina ter acesso ao Amazon Prime, né? Ao acesso ao Prime Video, enfim, muita coisa boa e você pode experimentar por 30 dias gratuitamente. E lembrando, só o fato de você experimentar, o Bibotalk já recebe uma comissão. Então, bora lá experimentar o Amazon Prime, vai que você goste, tá bom? Se você não gostar, lembre-se de cancelar antes de vencer o 30º dia, beleza? E também quero avisar que tem BTD, 2 episódios ainda deste evento do Bibotalk irão acontecer em São Paulo, no estado de São Paulo, mas um vai ser na capital, no dia 30 de novembro, Teologia das Emoções. Galera, um tema diante aí dos últimos acontecimentos, suicídio de pastores, enfim, é importante o cristão falar sobre as emoções e falarmos sobre a teologia das emoções. Bem, neste BTD eu estarei lá palestrando junto com outros pastores que também têm a sua formação em psicologia. Não são nomes conhecidos, ok? Não são nomes conhecidos. Eu vou falar para você, pastor Cuca, talvez
Ele que nos ouve vai nos conhecer, 1 ou 2 membros da igreja dele, mas você não conhece. Mas eu posso lhe dizer que é gente boa e entende dos Paranauê, tá? Então vai estar lá o pastor Cuca e Fernando Barcelos da IBM Alphaville e um amigo do pastor Cuca, que se não me falha a memória é o Abner, todos eles com experiência na área pastoral e psicológica, tá bom? Então assim, gente, vai ser muito legal este BTD em São Paulo, só que cara, poucas vagas, 130 vagas e pela última informação que eu tive já foi 60, então corre porque é no dia 30 de novembro em São Paulo e no dia 2 de novembro estaremos em Montemor, perto de Campinas e olha só, doutrina e devoção, quem estará lá? Igor Miguel, Rodrigo Bibo, Ângelo Basso e Israel Mazakorati, ok? Que você já conhece do BTcast que a gente gravou recentemente com o André Heinck. Israel Mazakorati é fera, o Basso você já ouviu ele por aqui e o Igor Miguel dispensa apresentações. Doutrina e Devoção, BTD de Montemor, dia 2 de novembro, tá bom? Então no sábado teremos o BTD. Ambos os BTDs, ok? Café incluso, coffee break incluso e palestra. Gente, eu nem fui atrás de livros para esse BTD, tá bom? Sabe assim, gente, eu sou um cara bem cara de pau, eu não tenho medo de pedir as coisas, mas sabe assim, quando até eu cheguei no meu limite de pedir as coisas para as editoras, eu também não conheço todas as editoras e não tenho moral com todas elas, então as editoras que geralmente nos ajudam, mano, eles nem podem ver uma mensagem minha que eles já perguntam, o que o Bibo quer agora? Então eu dei uma segurada nesses 2 BTDs, beleza, gente? Tô abrindo o coração aqui, jogando na sinceridade, tá bom? Não vai rolar, mas se você também vai no BTD só por causa do brinde que ganha, mano, é legal, o brinde é um brindezinho, é legal. Não vou dizer que não é legal. Pô, no BTD agora de Campinas foram 2 livros, né? E entre outros brindes e sorteios e tal. Eu vou tentar conseguir alguma coisa pra sortear, mas cada um ganhar uma paradinha vai ser difícil, tá bom? Mas, gente, palestras de extrema qualidade, assuntos mega importantes. Cola em um desses BTDs que a gente se vê e vai ser demais. Fica com a gente. Lucas, voltamos aqui para falar sobre monges, monastérios, né? Todo mundo tem a figura do monge na sua cabeça, né? Geralmente aquela pessoa, né, com mantas. Quando eu penso em monge, realmente eu penso mais nos monges orientais, eu diria até budistas. Eu já lembro do Ace Ventura 2, brincadeira, né? Já que a gente tocou no assunto do Ace Ventura aqui no off-topic, eu trouxe o Ventura pra conversa. Mas existe essa ideia do monge, do monastério, do monasticismo e tal. Eu queria que tu trouxesse um pouco, Lucas, para nós, antes de nós entrarmos em algumas coisas específicas como monasticismo oriental e ocidental e tal, eu queria que tu entrasse um pouco na história, né? Quando se desenvolve essa ideia de monge? Assim, vamos focar no cristianismo, porque talvez a ideia e o conceito seja anterior, né? Mas focando na história do cristianismo, quando começa essa ideia de monasticismo, de monge, né? Essa vida, assim, esse conceito de vida e tal, tu consegue localizar para nós? Assim, de fato, quando a gente usa a palavra monge, né, a gente já pensa na monja Coen, ou no Shaolin lá da... Eu nunca sei quem é a monja Coen e quem é o Leandro Carnal quando eu vejo de costas. Sacanagem, brincadeira, Carnal. A gente tem aquela imagem de Hollywood, os monges budistas, enfim. Pô, Brad Pitt, hein? 7 anos no Tibete, hein? Que monge, hein? Ou então lá, o nome da rosa, aquela coisa do cabelinho franciscano. Aí o nome da rosa já é o monasticismo ocidental cristão. Mas, enfim, esse tipo de ideia de ser monge é um estilo de vida, né? É um projeto de vida, um projeto civilizacional que você encontra praticamente entre todos os povos e em todas as religiões. Especificamente dentro do cristianismo, a gente tem que fazer um recuo ao judaísmo, na verdade. Então a gente começa a ver o que seria o protótipo do monasticismo judaico
durante o período interbíblico, né? Após a Guerra dos Macabeus, os Macabeus então conseguem libertar, né, a sua terra da mão dos Seleucidas, dos Siríacos, né? Os Macabeus eles conseguem tomar o poder e quando passa e restituem o culto em Israel, restituem, né, toda a lei em Israel. Só que quando vai passando as gerações dos Macabeus, né, se eu não me engano, o filho ou neto de Judas de Macabeu, que começa a governar em Israel, ele traz de novo o paganismo grego, o paganismo helênico para a terra de Israel para conseguir, né, algum enriquecimento. E aí um grande número de sábios judeus e de famílias, eles resolvem sair então da cidade de Jerusalém, sair do ambiente urbano e ir para os desertos, né? Então esses sábios judeus e suas famílias, eles literalmente se decepcionam com a ideia que o Messias de Israel será o rei físico, ou que o Messias de Israel seja da dinastia dos Macabeus, e eles acabam então indo para os desertos, né? Gerando o que tradicionalmente Flávio Josefo vai chamar de essênios. Então os essênios são essa primeira experiência monástica entre os judeus que vão para o deserto, e junto aos essênios, né, porque a gente só fala o nome essênios, mas existiam outros grupos com práticas diferentes, judeus também, como as chamadas seitas apocalípticas, né? E esses grupos eles se multiplicam nesses desertos entre Israel e o Egito, e eles começam a viver no deserto, comendo coisas que... Por exemplo, João Batista, ele pratica uma espécie de monasticismo. Ele vive próximo dos animais, ele come aquilo que nasce, né, naquelas regiões, ele se veste daquilo que nasce naquelas regiões. Então, a base do monasticismo cristão, né, ou seja, a origem, começa então dentro do monasticismo judaico, que é o seguinte: não dá mais para viver na cidade, não dá mais para viver nesse mundo, porque esse mundo é muito barulhento, esse mundo é muito cheio de pecado, esse mundo é muito sujo, e nós precisamos então ir para um local silencioso, para um local mais próximo da natureza, para um local mais próximo do que o ser humano é, para conseguir ouvir a voz de Deus. Essa que é a ideia. É a ideia do retirar-se, é a ideia do retiro, né? A ideia de eu tentar encontrar um lugar que eu possa ver Deus face a face e com mais intensidade e mais constantemente, né? Esses monges judeus que eu falei que vão habitar entre os desertos entre Israel e Egito, eles têm uma influência muito grande no futuro monasticismo que vai surgir no Egito, monasticismo cristão. Então, sempre houve, dentro do cristianismo, desde que ele surgiu no século I, homens que abriram mão das riquezas dessa vida. Boa parte deles eram ricos, que vão vender sua herança, seus bens, vão dar aos pobres e vão se retirar para lugares ermos, lugares assim, sem ninguém, para buscar Deus face a face. Mas, Lucas, eu acho que isso, de certo modo, né, dá pra gente até achar uma gênese disso ali em Elias e naquelas escolas de profetas, ou até talvez lá em Samuel, porque tinha isso ali em Israel, né? Eu não sei se eles tinham, né, a ideia de só viver fora, se era por um tempo ou não, mas principalmente com Elias a gente vê essa coisa dos discípulos. Não, esses hebreus viviam também de forma monástica, vivendo isolados só para buscar a Deus 24 horas por dia, vivendo só daquilo que estava no campo, né, fazendo discípulos, e de vez em quando eles iam até a cidade repreender o rei, repreender o sumo sacerdote, isso, que é o que fazer papel de voz profética. Isso é o monasticismo. Exato, e em Elias fica muito claro isso, porque, vai lá, se em Samuel você tem isso lá com Saul e um reinado mais ou menos assim, mas ali em Elias você tem Acabe, que é um rei perverso contra Deus. Então essa ideia de, né, a própria ideia de Elias ir lá falar pra Acabe que não vai chover e sair fora, é muito dessa ideia de eu não posso viver no meio de vocês, né, eu vou pra fora. Por isso que eu falo, é um fenômeno universal, né, você vai ver isso em várias etapas do mundo hebreu, vai ver isso também em várias religiões e várias etapas do mundo cristão. Essa ideia que eu preciso de algo mais de Deus, eu preciso de algo mais profundo, eu preciso de um contato mais nítido na cidade, ou seja,
na sociedade civil há muito barulho, há muito pecado, há muitas coisas que me distraem, que me atrapalham, que me levam a buscar a mim mesmo. Eu preciso abrir mão desse conforto, né, desse movimento, para ir para um local, para abrir mão de mim e buscar somente a Deus. Então Elias, Eliseu, várias passagens de Samuel, Crônicas e Reis mostram grupos assim isolados, que é diferente isso, porque isso não está previsto na divisão das 12 tribos, né? Mas mesmo assim você tem esses grupos, e esses grupos acabam se tornando o quê? Os referenciais de fé e de poder de Deus do povo, né? No caso hebreu, e no caso do cristianismo vai ser também. E aí, beleza, a gente deu esse meio que panorama, gente, tudo panorâmico aqui, ok? Não, aqui no Bibotal que a gente fala en passant. En passant, desculpa, Milho, foi en passant. O Milho só fala en passant. Agora, a gente entrando na história do cristianismo. Eu ouvi já, por exemplo, Lucas, a ideia do Santo Antão, ou São Antão, não sei como é que é o certo falar, não, Santo Antão. É santo, né? Quando o nome da pessoa começa com vogal... Quando é consoante é são, quando é vogal é santo. Isso, então isso Santo mesmo. Antônio, Santo Antão... Isso. Remonta a ele ou não? A gente ainda localiza um pouco antes a ideia, né, o conceito mais forte dentro do cristianismo. E aí, essa separação de Oriente e Ocidente ajuda a gente a entender também aí, mano. Vai localizando a gente aí. Não, então, o Santo Antão, ele é o marco, né? Ele é o monumento. É igual a gente falar, em 1517, Lutero começou a reforma. Pô, mas tinha gente pedindo reforma, né, até nas regiões mais longínquas da Europa. Uhum. Mas Santo Antão é o marco. Mas por que eu digo que é o marco? Porque ele mesmo aprendeu o monasticismo de um monge que veio antes, que era Paulo, né, chamado São Paulo do Deserto. E outros pais da igreja, Jerônimo, o próprio Eusébio, falam de grandes figuras que haviam antes, no século IV e no século III ainda. Mas enfim, o grande marco é Santo Antão, né, nos desertos do Egito. Ele nasceu de uma família que deixou uma boa herança para ele, só que um dia, ouvindo a pregação foi sobre o jovem rico, narrado, né, a parábola do jovem rico que Jesus falou. E ele se perguntou, então, como é que eu posso agradar a Deus se eu tenho riquezas? Então Santo Antão pegou seus bens, vendeu, deu aos pobres e foi para o deserto, e lá ele encontrou Paulo, né? Não Paulo da Bíblia, o monge Paulo. E ele aprendeu então a vida monástica do monge Paulo. Santo Antão, ele começou, seria o marco do movimento do que a gente chama de anacoretas. Quem são os anacoretas? São monges que... Anacoretas significa fugitivo ou retirante. Anacoretas são monges que vivem isolados, eles vivem sozinhos, né? Eles não vivem em comunidade. Então ele vai para o deserto e começa então a praticar a disciplina monástica, que consiste em jejuns, em orações constantes, em vigílias. É o máximo que você consegue sacrificar o seu corpo para que seu espírito possa transparecer mais. Então, comer o mínimo possível, dormir o mínimo possível, dar o mínimo possível de conforto para o seu corpo, né, para sacrificar a carne. E o que vai acontecer com o Santo Antão? Ele acaba se tornando um referencial para as pessoas da cidade, que vão sair da cidade e vão para o deserto buscar cura. Então ele fazia cura, milagres, expulsava demônios, essas coisas, né? Ele se torna então um referencial também de santidade, de poder de Deus, tanto que o biógrafo de Santo Antão, Atanásio, né, vai para o deserto buscar então esse poder e esse discipulado de Santo Antão. Então Santo Antão resolve ser um anacoreta em parte. Então ele vivia isolado, mas algum dia da semana ele vinha para ensinar seus discípulos, né? Santo Antão também é muito interessante. Quando os arianos acusaram Santo Antão de ser ariano, de não seguir a doutrina da Trindade de Atanásio, é uma das únicas vezes que Santo Antão sai do deserto e vai para a cidade, para dizer que ele não era herege. Ele estava um pouco preocupado com a opinião popular, então, né? Ele estava um pouco preocupado. Não, porque era o destino da ortodoxia, isso é muito importante, né? Olha aí. Santo Antão era um homem ignorante, assim, iletrado, ele não conhecia o grego, ele falava em cópita. E já os arianos eram filósofos, teólogos extremamente rebuscados. Ele, com toda a simplicidade dele, consegue calar todos os arianos lá em Alexandria. Então a vida de Santo Antão acaba se tornando o marco
para vários outros monges que vão aprender dele, vão ensinar outros monges e por aí vai. Até chegar no segundo marco, que é o São Pacômio. Não sei se vocês já ouviram falar. Nossa. Também é no Egito, ambos são egípcios, né? Ambos são cristãos coptas. São Pacômio, ele vai... Ou seja, isso é cristianismo oriental. Sim, sim. Uhum. A gente está falando do Egito. São Pacômio, ele começa como um monge anacoreta, isolado, só que ele era a mesma história, tão santo, né, tão sábio, que um grupo de jovens começa a persegui-lo no deserto. Falando, não, você vai ter que ensinar a gente, você vai ter que ensinar a gente de qualquer jeito essa sua vida de fé, como buscar Deus dessa forma. E acaba que ele entende, né, Deus mostra para ele que ele não tem mais que viver como anacoreta, mas ele tem que viver em comunidade. E aí ele funda o que a gente chama de cenobitas, que significa vida em comum. Ele acha então uma fortificação romana abandonada no deserto, e ali ele começa então o mosteiro, né, propriamente dito. Ele passa a conviver com aquele grupo de pessoas, né, e ali ele cria a primeira regra que se tem notícia, né, porque todo mosteiro ele se baseia numa constituição, que é chamado de regra. Então a regra de Pacômio é a primeira regra que se tem notícia. Porque um monte de gente no deserto, trancado para buscar Deus, vai dar conflito, né? Vai dar confusão, vai dar problema. Então Pacômio monta então o primeiro monasticismo coletivo que a gente tem notícia, assim, historicamente. Ou seja, o monastério, o primeiro monastério. O monastério. Então são esses dois paradigmas, Santo Antão com os anacoretas e São Pacômio com os cenobitas, que começa a se espalhar e por todo o deserto. Gente, a coisa é tão profunda que vai chegar uma hora que vai faltar deserto. Literalmente. E eles vão ter que fazer mosteiro na cidade. Mas assim, qual é o grande evento que vai dar impulsão ao monasticismo, não só no Egito, mas no mundo inteiro cristão? Vai ser a virada constantiniana. Há poucos casos de monges antes de Constantino. Mas depois que Constantino ele sobe ao poder, primeira coisa que acaba na igreja é a perseguição. Segunda coisa, ele traz os bispos que queriam para o aparelho de Estado, né? Ele começa a financiar os bispos, muitos bispos nos 3 continentes. Ele e a mãe dele, Imperatriz Helena, começam a construir templos muito luxuosos, muito ricos. Quem não era cristão e gostaria de ser, mas tinha medo da perseguição, se tornou cristão. Quem odiava cristão, agora não pode mais odiar cristão, porque quem é cristão tem um favorecimento do imperador. Então quem não queria ser cristão, acaba se tornando cristão também para galgar posições. Então o cristianismo dentro do Império Romano se torna algo relativamente fácil e sem santidade, sem rigor, sem amor, né? Se torna uma religião mesmo comum, né? Que a maioria da população vai acabar aos poucos se tornando cristã dentro do Império Romano. Isso faz com que muitas pessoas se decepcionem com aquela vida de cristianismo fácil, com riquezas, com bens, que não tem martírio, né? Porque durante os primeiros 400 anos todo mundo morria por Cristo. Agora, de repente, ninguém morre, né? Então, é um impulso para uma grande quantidade, uma população mesmo de pessoas, tanto na Ásia quanto na África, não só homens como mulheres solteiros, mas também famílias, e o monasticismo familiar ele é comum na Síria, no Egito não, mas na Síria sim, vão para os desertos ou para as florestas ou para os mares, locais inabitados, para ali buscar a Deus de forma mais profunda, mais fiel, mais santa, mais retirada, né? Então, depois da virada constantiniana, o monasticismo então dá um boom assim gigantesco no mundo. E aí já tem uma mistura, então, se eu entendi, Ocidente e Oriente já está pulverizado a ideia. Como esses contatos se dão é muito difícil a gente saber, mas no Ocidente... E o Ocidente é muito interessante porque a gente, como eu falei no último vídeo, é dominado pela história eclesiástica católica romana. Mas existe uma forma de cristianismo que não é católica romana, nem oriental, é diferente de todas as outras, que surge nas ilhas, na Irlanda, na Escócia, na Inglaterra,
que é um cristianismo monástico mesmo, de São Patrício. Cara, fala um pouquinho desse cara aí, mano, porque é por causa da minha cruz celta aqui, velho. O pessoal fica perguntando dessa cruz que tem nos meus vídeos, e eu falo, mano, é de São Patrício, o cara faz uma mistura aí do sol lá dos nórdicos com a cruz, e Jesus é o sol da justiça. Eu solto essa sempre. Mas... Inclusive o monasticismo evangélico hoje, ele se baseia no monasticismo celta, né? Há uma ligação muito grande. Olha aí, Chevrolet mandando bala aí no cristianismo. Sacanagem. É porque não, quando tu vê o pregador andando de celta, mano, é isso, é esse estilo de vida simples e tal. Agora eu entendi. Mas vai lá, mano, São Patrício e celtas, vamos lá. Não, a história de São Patrício é uma história muito enigmática, né? Porque ele era um escravo pastor de rebanhos, né? E ele foi levado ainda criança, sua tribo foi capturada, ele foi levado para ser escravo. Aí um dia ele estava lá pastoreando as ovelhas no campo e ouviu uma voz, levanta. Ele levantou. Aí a voz falou, anda. Aí ele andou. Aí ele foi andando até atravessar a fronteira da tribo que tinha escravizado ele. Atravessou a fronteira e estava livre. Caraca! Era uma coisa meio que ele tava na Inglaterra e a tribo era os escoceses. Como é que era? Ou eram os irlandeses? Para não cometer o risco de errar, eu não vou dizer qual tribo que era, não. Para não cometer o erro aqui. Mas é que o que eu tinha ouvido era meio assim a história. Ele tava na Inglaterra, aí ele foi levado para outro lugar, aí ele ficou livre e voltou pra Inglaterra, aí virou missionário pra tribo que... pro povo dele, né? Pros celtas. Mas assim, de alguma forma ele vai encontrar um cristão, e sabe-se lá que cristão era aquele, que tinha a Bíblia, que isso era muito raro, né? Ou pelo menos uma parte da Bíblia, uma parte do Novo Testamento, provavelmente os Evangelhos. E ele associa então que aquela voz era a voz de Cristo chamando ele, e ele pega aquelas porções da Escritura, lê e fica apaixonado e se torna um evangelista, né? Tanto para o seu povo como para todos os povos em volta. Só que o tipo de cristianismo que ele faz é um cristianismo monástico mesmo, em que você tem que abrir mão, né, da sua vida comum e de 2 em 2 levar o evangelho, como está lá no chamamento dos discípulos, né, no Mateus 10, e ele já reproduzia pequenas partes da Bíblia e era distribuído aquilo. Isso, para aquela época, é muito assim, raro e assim, estupidamente raro, distribuição de literatura cristã na Idade Antiga Europeia, né? E a teologia dele era uma teologia que a redenção de Cristo não vem só para os seres humanos, né? Vem para todo o cosmos, né? Vem para os animais, vem para a terra. A cruz celta mesmo, as grandes, você vê na cruz de Cristo os animais, as plantas. É bem interessante, é uma ideia bem interessante. Bem cósmica. Bem cósmica. Mas enfim, foi um movimento de monasticismo muito importante lá. E depois você tem o monasticismo criado ainda na antiguidade por Martinho de Tours, que era um história, todas essas histórias, gente, dos monges, são histórias maravilhosas que envolvem milagres e envolvem também uma moral cristã muito grande. Então, só que a gente não tem tempo aqui de contar. Mas você vai ter o movimento monástico de Martinho de Tours. E esse movimento fez um tour por qual região ali? França. Não havia ainda esses países, né? Era tudo... O Império Romano estava se desintegrando, estava surgindo os feudos, mas é onde seria a França, a parte da Itália, a parte da Alemanha, né? Legal. Só pra gente se situar, Lucas, a gente tá falando de qual século aí agora? 5. São Patrício também nesse período aí também, né? São Patrício, se eu não me engano, século 4. E esse monge turista aí, o Tours, ele é o já século 5. 600 depois de Cristo aí, alguma coisa assim. Mas assim, 400, 500. Mas assim, o monasticismo, aí o importante a gente falar aqui, na antiguidade, o que vai acontecer? Ele vai se tornar uma espécie, no Oriente, né, os monges cristãos no Oriente, eles vão se tornar uma espécie de contrapeso da igreja oficial. Quando a igreja oficial ia mal, os bispos praticavam algum tipo de heresia ou corrupção moral, os monges saíam do deserto e iam para a cidade para exigir a deposição do bispo, ou a deposição do presbítero, ou arrependimento. Quando surgiu algum movimento com heresia, esses monges então faziam a voz profética de sair, no caso do deserto, e ir lá para a cidade exigir
repreender e exigir que o cristianismo voltasse, né, para a moralidade e para a ortodoxia. Tá, Os assim, monges, Lucas, eles se tornam uma espécie de... os santos mesmo, sabe? Os homens que são a balança. Aham. Então, se eu quero algo, quero ver o poder de Deus, eu quero sentir o poder de Deus, eu vou lá pro deserto. Tem alguém endemoniado aqui, ninguém consegue expulsar, leva pro deserto. Um doente, leva pro deserto. Isso é tão forte, eu falei isso aqui na última entrevista, que, por exemplo, quando o Islã invadiu o Egito, aí surgiu um endemoniado islâmico, aí os sacerdotes islâmicos não conseguiam expulsar, leva pro deserto, que lá vai ter um monge de copta que vai expulsar. Isso daí deles serem essa voz profética, esses guardiões da ortodoxia. Isso também tá ligado com aquilo que a gente vai ver depois, que é eles terem ali as cópias das escrituras, as cópias da patrística, esses livros antigos, eles guardarem esse conhecimento antigo da igreja também? Então, obrigado, eu ia falar isso agora. Opa. Com o passar dos anos, esses mosteiros eles vão se tornando literalmente complexos de produção intelectual e tecnológica, porque imagina você fazer um mosteiro, construir um mosteiro em penhasco, em precipício, né? Só botar no Google aí, mosteiros bonitos, você vai ver coisas assim. Eu falo, meu Deus, como que naquele século VIII alguém faz um mosteiro daquele, né? Então eles vão desenvolver ali não só a tecnologia para você sobreviver, plantar, cultivar, pecuária, mas também engenharia, matemática e principalmente eles vão desenvolver a escrita e a teologia. Né? Porque um monte de monge no deserto 24 horas com a Bíblia na mão não vai só copiar a Bíblia, daqui a pouco eles começam a estudar, interpretar e copiar os antigos teólogos, copiar os textos em grego, começam a aprender o grego, começam a aprender o hebraico, se são de outras regiões, de outras etnias, de outros povos. Então acaba que eles se tornam também a cabeça intelectual, a cabeça pensante do cristianismo. Tanto é que todos os grandes teólogos que a gente conhece dessa época são todos monges. São Jerônimo, Santo Agostinho, São Basílio. Agostinho era monge também. Agostinho começou como monge, até que não deu mais e tiveram que fazer ele de bispo, que é outra característica também. Muitas vezes, quando uma igreja de uma região vai mal, eles, para tentar dar uma reformada na igreja, eles chamam o monge para ser bispo. Caso do Jacob Baradeus, que eu falei aqui também na última entrevista. Então, todos esses grandes teólogos, literalmente, começaram como monges. São Gregório Magno, os grandes capadócios, desses que a gente chama de pais da igreja, boa parte eram monges também. Então, o monasticismo também se torna grande força intelectual, porque eles vão produzir teologia, eles têm tempo, né? Não se casam. Então... Viu, Rogério? Fora do Éden, continuaria se você não casasse. Vai pegando aí as indiretas. O Fora do Éden foi o resultado da minha experiência monástica, né? Aí ele acabou. Não, imagina você ter uma vida que você pode passar 24 horas do tempo orando e estudando a Bíblia, né? Orando e fazendo teologia. Com a Netflix não daria tão certo essa vida monástica do Rogério, eu acho melhor casar mesmo, hein? Exatamente. Silvana, brincadeira, te amamos. Assim, é um sonho pra muita gente, né? Sim, e isso tem a ver lá com 1 Coríntios 7, e até aquilo que a gente falou no episódio sobre celibato com o Padre Alexandre, que tá muito bom, que assim, Paulo coloca ali realmente, que o solteiro tem esse tempo, né? O solteiro não, ele pode se dedicar a buscar Deus e agradar ele nas palavras de Paulo lá. E o monasticismo é ainda melhor do que o cara ser solteiro na cidade. Pô, ele é um solteiro que tá num lugar em que ele pode se dedicar tanto à própria vida espiritual, e isso indo pros outros, quanto à teologia, quanto ao estudo, quanto à vida intelectual também. O apóstolo Paulo, ele tem uma experiência monástica, ele passa uns anos no deserto, ele e Jesus lá. E isso, a gente tá falando mais de homens indo pro deserto, ou também tinham as mulheres? Faz ideia da proporção até? Sim, se eu não me engano, o Pacômio, ele faz ele tanto é monge entre os homens, quanto também ele organiza um mosteiro feminino. Mas as mulheres também. Assim, é claro que a proporção feminina de monasticismo no deserto é menor, porque o deserto é um lugar de violência, né? É um local de banditismo, né? Então, é o lugar do Azazel. Não, e até para resistência física mesmo, para a mulher é mais difícil, mas tem muitos casos de monjas, muitos.
No Egito tem poucos, mas na Síria e na Pérsia, que são regiões que você tem floresta, você tem um clima melhor, você tem mais casos ainda. Só que essas monges do deserto, elas eram... Isso, inclusive, era uma defesa delas, né? Elas tinham aparência de bicho, né? Porque elas não tomavam banho, não cortavam cabelo, então elas assustavam, ninguém ousava... Caraca. brincar com elas, mas tinha uma vida de santidade e de leitura da palavra muito grande. Outra coisa que eu quero destacar aqui também, porque eu já ouvi gente falando que não havia Bíblia, né, antes de Martinho Lutero, que ninguém lê a Bíblia. Cada monge desses, e se você quiser ir para um deserto etíope da vida até hoje, eles têm uma Bíblia na mão, né? A literatura bíblica era muito distribuída, principalmente no Novo Testamento e dentro do Novo Testamento os Evangelhos, então a distribuição bíblica era muito grande, tá? Muito grande. Sim, é que quando a gente fala isso de Lutero, é que eu já falei isso, tá? Deixa eu me defender aqui, tá? Calma. Isso aí é uma teologia da Ellen White. A Ellen White, ela jogou a teologia dela na história, em dispensações. A dispensação é uma teologia que dura até Cristo, mas a Ellen White traz a dispensação até o século XIX. E aí ela cria essa ideia que o mundo já ficou em trevas do século I ao século XVI, até vir Lutero. E muita gente compra essa história como se fosse história. E não é uma teologia adventista. Não, mas não só pela... Eu nem sabia dessa história da Ellen White. É mais a ideia de que alguns livros até de história falam, né, da popularização da Bíblia com Lutero e tal. Isso. Mas a gente já até corrigiu isso num podcast, num dos antigos aí da Reforma, que realmente Lutero popularizou ainda mais. Mas antes de Lutero, acho que 15 anos antes, já tinha tradução pro vernáculo alemão, inclusive e tal. Com Lutero teve um boom, né? Com Lutero. Isso não é errado falar, né, Lucas? Com Lutero teve um boom, né? Europa é uma coisa bem específica. A Europa, a Igreja Católica, durante o século XV, 14 e 15, ela vai perseguir bastante todo tipo de conhecimento fora do ambiente eclesiástico. E as Bíblias realmente na Europa eram muito caras. No Oriente, né, aí já é outra história. Né? Você não tem uma única igreja, você tem várias igrejas. E dentro dessas várias igrejas, geralmente elas estão descentralizadas regionalmente. E dentro dessa descentralização, você tem tanto a igreja na cidade quanto os movimentos monásticos, que podem ser anacoretas. Então não tem como você fazer um controle da literatura. Por isso que a teologia no Oriente ela vai ser muito mais vasta, que você não tem um controle rígido de uma igreja só mandando em todo mundo. Então a ortodoxia se multiplica, assim como a heresia também se multiplica. E assim, o motor da teologia é a heresia, né? Porque toda teologia é uma apologética. Então a heresia precisa surgir para a ortodoxia funcionar e se aperfeiçoar. Então acaba que quanto mais heresia, mais ortodoxia surge, mais teologia se desenvolve. Então, e literatura, né? Porque é sempre aquela questão. Se o teólogo vai, escreve, prega a mensagem dele, o outro reage, prega outra coisa. E esses monges, eles vão guardando tudo. Quando a gente fala aí desses novos textos da Bíblia que estão sendo descobertos, ou quando a gente fala desses teólogos que ninguém sabia que existia, pais da igreja que surgiram, textos, por exemplo, como a Didaquê, textos como o Evangelho de Tomé, quando a gente fala dos evangelhos apócrifos, que cada ano surge um, eles estão surgindo, de onde estão surgindo? Assim, estão brotando assim da água, das flores? Não, está surgindo de mosteiros antigos que estão se descobrindo esses textos. Por exemplo, os textos de Nag Hammadi, aquilo ali é um mosteiro cristão. E outra coisa que eu também gosto de destacar aqui é que todo o conhecimento antigo do mundo clássico, ou seja, do mundo grego e do mundo romano, que foi destruído nas invasões bárbaras e nas invasões no Ocidente e nas invasões islâmicas no Oriente, esse conhecimento ele ficou guardado entre os monges, entre os cristãos. Porque o pessoal fala, porque o Islã era um poço de sabedoria, tinha faculdade, você tem os grandes filósofos islâmicos. Na verdade, tudo o Islã pegou do cristianismo. E por que eu estou falando isso? Porque o Islã surge como tribos nômades, ágrafas, no deserto, que só sabem guerrear. Sim. Todo o conhecimento tecnológico que o Islã realmente vai desenvolver, as universidades, conhecimento de medicina, de matemática, de filosofia, parte do que eles pegam dos monges cristãos. No caso, os monges orientais, dos países que eles conquistaram. Do Egito, Arábia Saudita, Claro. Síria e Etiópia. Tanto que no Alcorão, quem já leu, sabe que tem uma cláusula lá que você não pode perseguir monge cristão. Tá dito lá, não faça mal ao monge cristão, porque eles são pessoas piedosas e outra coisa, eles são o povo do livro, que é muito sagrado
na época ali que o Alcorão está sendo redigido, a questão do livro sagrado. Então o Alcorão respeita e tem uma cláusula protetora de monges. Não que o Islã tenha obedecido isso ao longo da história, né? Até hoje aí, por exemplo, recentemente, tentaram fazer um atentado contra o mosteiro lá de Santa Catarina do Sinai. Mas enfim. Então a gente falou da questão da oração, da santidade, da teologia, da voz profética, e uma quinta coisa que a gente precisa entender na antiguidade cristã e na Idade Média, quem faz missões são os monges. Os grandes evangelistas daquela época são os monges. Por quê? Primeiro porque o movimento cresce, esses monges têm que ir cada vez mais para longe, para regiões mais distantes, e às vezes acabam atravessando as fronteiras da sua tribo, do seu reino, da sua nação. E eles têm uma vida de santidade tão profunda que isso impressiona os outros povos. Então há milhares de relatos de bandidos que se convertem ao ver monges ou entrar em um mosteiro. Tem um caso, por exemplo, de São Moisés, que ele era um escravo que mata o seu senhor. Ele mata o seu senhor e vai para o deserto e cria uma liga de bandidos, de ex-escravos e tal, bem violenta mesmo. E São Moisés um dia tá ali passeando com os seus ladrões e vê um mosteiro assim. E quando ele entra em contato com o abade do mosteiro, né, porque o chefe do mosteiro é o abade, ele vê uma vida de santidade tão profunda que ele se arrepende de seus pecados e se converte. E ali ele começa, então, seu próprio movimento monástico, a plantar mosteiros e a converter os ladrões e os bandidos, né? E a história é muito interessante de São Moisés, é muito grande, mas no final ele nunca tinha se perdoado por ter matado o seu senhor. Então, quando surge uma perseguição, ele se entrega para morrer como mártir. E assim, na mente dele, pagando, então, finalmente o assassinato que ele cometeu, entregando sua vida. Mas assim, há muitos casos mesmos, por exemplo, os bandidos, eles tinham medo dos monges porque eles achavam que eram pessoas muito santas. Então, quando um bandido no deserto, por exemplo, na Síria, viu o monge, ele saía correndo de medo. E muitos monges são venerados. Tem uma história de um monge siríaco chamado São Simeão o Estilita. Ah, ele que desenvolveu aquele modelito de monge? Não. Ai, gente, desculpa, tá começando a bater a fome. E eu só tô falando, tá todo mundo dormindo aqui, né? Não, tá tudo aqui. Relaxa. Eu só gravei uns 3 stories, já respondi 5 WhatsApp, brincadeira. Não, mano, é informação, velho, informação de primeira qualidade. Não, vamos lá, mano. Só localiza esse estilista aí, qual é o ano dele aí? O século, pelo menos. Século IV. Legal. Ah, então tu deu uma volta agora. Eu tô percorrendo temporalidades aí. Ok, estamos no DeLorean da história da igreja em vários momentos e tal. São Simeão, ele vivia no alto de uma torre de pedra. Os estilita, porque vem de estilo, que eram torres de pedra, algumas eram naturais e outras eram produzidas por esses monges. Bem finas, que eles subiam nessas torres e ficavam lá no alto 24 horas morando ali. E São Simeão, ele era tão santo, né? Ele passava orando e uma hora do dia ele se levantava para pregar. Que o biógrafo dele diz que tribos pagãs inteiras que passavam por ele acabavam parando ali, se arrependendo, chorando, faziam uma fogueira, queimava os ídolos ali ao pé do estilo de São Simeão e passava a morar ali. Caraca. O biógrafo dele fez isso, era tão santo que ele passou a morar lá embaixo do estilo. Então, é um tipo de evangelismo, né, muito radical, que envolve aquela questão, né, você ser uma pessoa com muito poder, né, não é aquele evangelismo nosso de falar, Deus tem um plano para sua vida vai mal, aceita Jesus, vai dar tudo certo. Não é isso não. É um jeito de andar com Deus que impacta de fato, né, sem técnica, sem às vezes artificialidade, é simplesmente ali a vida, né, legal, bacana. Aquela coisa do prega evangelho, se necessário use palavras, é isso. Não é você usar uma camisa escrito Jesus, é você ficar no alto de uma torre de pedra e as pessoas pararem e verem a sua santidade ali. Eu acho assim, eu confesso que eu acho legal a história, mas se a gente fosse fazer uma aplicação prática aqui, né, tem que ter o princípio, acho que permanece o princípio da santidade, da devoção, né, do afastamento do mundo, mas a gente é chamado para a cidade, né, a tensão acontece na cidade, como a gente tá vendo com o Tim Keller. Não, mas eles em si não estavam afastados da cidade. Quer dizer, muitos estavam, só que quando era necessário, eles iam à cidade para fazer o seu papel de voz profética, né? E muitos acabavam se tornando bispos e assumindo posições dentro da igreja.
A questão que você falou é muito boa. Também entender a questão da civilização da época. Sim, exato. Da mentalidade, de como que funcionava, né? E questão também da gente entender historicamente, mas também entender que a nossa sociedade hoje, ela é totalmente antropocêntrica, né? Então, qualquer coisa que você falar, vou deixar meu trabalho para seguir Jesus, você é louco, você não precisa deixar nada, você não precisa largar nada, você não precisa abrir mão da sua vida, você não precisa abrir mão de nada para seguir o reino de Deus. É tipo o oposto que tá nos evangelhos. Os exageros, Então, qualquer coisa parece absurda para nós hoje, que só vivemos para nós mesmos. E dedicamos 1 hora do dia para uma vida devocional, quando muito, e um dia da semana, domingo, para ir na igreja. Que para aquela época é uma coisa assim que chocava, né? Um homem talvez daquela época olhasse pra gente e falasse, ali ninguém é crente. Boa, boa. A gente precisa avançar um pouquinho, Lucas. A gente tá caminhando quase pro fim. Eu não quero estourar muito tempo do nosso podcast. E eu percebo que tem muito pano pra manga ainda. Eu tenho que falar do novo monasticismo protestante. Pois é, o monasticismo cristão. E a gente não falou do... A gente falou do século XXI? Não, nem falamos, né? Vida monástica cristã no século XXI. Eu acho até que vai ficar pra outro programa esse, hein? Que era isso que eu queria falar. Cara, meu Deus. Mas quem manda você conhecer tanto as coisas? Exatamente. A gente puxou o fiozinho da história aqui, você ficou contando a história do estilista, do não sei quem. Tu não me avisou, não mandou parar. Por que eu vou te avisar, mano, se o programa foi maravilhoso? Eu acho legal assim, quando não tá combinado. Não, porque, assim, quando teve boa repercussão o outro programa, e assim, muita gente pediu muitas coisas de cristianismos orientais e tal. E aí você me perguntou o que eu gostaria de falar, eu gostaria de falar do novo monasticismo. Por quê? Porque isso está chegando bombando no Brasil. Os Estados Unidos hoje, o novo monasticismo, ou seja, os monges protestantes, os monges evangélicos, eles estão se espalhando por vários países. Hoje o novo monasticismo dos Estados Unidos já está presente em 43 países. E aqui no Brasil já existe uma grande ordem evangélica, que é a Ordem Evangélica dos Servos Intercessores, a OESE, que é um movimento de monasticismo evangélico. Então nós vamos voltar aos BTcasts antigos e vai ser podcast aí, meu irmão, de 1h30, hein? Faz tempo que a gente não lançou um episódio de 1h30, puro conteúdo. Então segura, se quiser dar aquela pausa agora, vai lá tomar uma aguinha, ou você que tá na locomoção aí, volte depois, porque agora nós vamos entrar aí naquilo que ele realmente veio fazer aqui. O tema do podcast começa agora, tá bom, gente? Tudo isso foi o prólogo, pessoal. Divide o programa em 2 ou faz a primeira parte gratuita e a segunda paga. Olha aí que bem. Olha aí, pô, aí a gente tá... Todo o espírito monástico foi por água abaixo, hein? Aí começou a ética protestante e o espírito do capitalismo, né? Olha aí. Mas por falar nisso, Lucas, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho dessa questão do monasticismo entre os protestantes, né? Daí acho que vai surgindo um pouco essa... A gente consegue entrar pro século XXI aí. Sim. Né? Achei importante esse resgate histórico pra gente entender o momento atual, né? Pois é, e até porque assim, o próprio Bonhoeffer, quando ele vai escrever o Discipulado, ele não tá curtindo muito os monges, né? Ele vê o Martinho Lutero como esse cara que rompe o monastério e invade a cidade. Então a gente falar de monge protestante parece meio, né, tipo, ir contra a base do Martinho Lutero. Então vamos começar então. O movimento protestante, ele tem uma antipatia genética com o monasticismo, porque geralmente os primeiros reformadores são monges frustrados, né? São monges... Realmente o movimento monástico na Europa no século XV estava um lixo, com exceção, raras exceções como os Irmãos da Vida Comum e os místicos alemães e as ordens franciscanas. O movimento monástico na Europa estava uma porcaria mesmo, estava só podridão, problemas de corrupção moral, econômica, sexual, homossexualidade. E desde o Wycliffe você vai ver um ataque sistemático aos mosteiros, né? Tanto que na Inglaterra a primeira coisa que o rei Henrique VIII manda fazer é fechar os mosteiros e pegar riqueza. Então, geralmente, em todos os países protestantes,
todos os reinos protestantes, vai se fechar os mosteiros e vai se pegar a riqueza dos mosteiros e vai se aplicar para o Estado. O próprio Lutero, quem não sabe, ele foi morar, depois que ele efetuou a reforma na Alemanha, ele foi morar no mosteiro, né, em que ele vivia, né, durante a sua juventude. Então, o mini castelo que ele foi morar era o antigo mosteiro que ele, né, agostiniano que ele se formou. Mas o Melanchthon, por exemplo, não se casou e continuou, de certa forma, numa vida monástica. Mas então há uma antipatia genética ao movimento monástico dentro da Reforma Protestante, porque o protestantismo já é uma civilização voltada para o comércio, voltada para o capitalismo, voltada para a vida de atividade, né? Como diz lá o Max Weber na Ética Protestante, a ética dos protestantes, a santidade dela é no trabalho. Adorar a Deus, eu adoro a Deus sendo um ferreiro, sendo um comerciante. O sapateiro de Lutero, que faz o bom sapato e vende por um preço justo. Isso. A ética protestante é uma ética voltada para o mundo do trabalho, para o mundo da cidade, para o mundo do movimento. Então, eu sublimo o meu desejo de jejum, de oração, o desejo de ser um trabalhador melhor, de ser um político melhor, de ser um banqueiro melhor. Então, por isso que vai ver esse afastamento do monasticismo. Mas a gente tem sempre que lembrar que os valdenses eram uma sociedade monástica, os pobres de Lyon era uma sociedade monástica. Mas, enfim, quando que vai se reavivar, então, no meio protestante, no meio evangélico, o monasticismo? Eu soube que nos Estados Unidos teve um movimento desse no século XVIII, mas aí eu não pesquisei muito. Mas no século XX, o primeiro caso de monasticismo que a gente vai ter vai ser justamente nesse que você citou, no Bonhoeffer. O pessoal conhece como Bonhoeffer, né? Mas eu acho que o certo é Bonhoeffer. Bonhoeffer. No Bonhoeffer aí. O Bonhoeffer. O que vai acontecer com Bonhoeffer? Em 1935, ele vai fundar um seminário da Igreja Confessante, né? Um seminário de pastores luteranos, de forma monástica lá na cidade de Zingst. Ah, é? Onde ele está escrevendo lá o discipulado é uma comunidade monástica, com bases franciscanas e beneditinas, com liturgia das horas, com tudo. Aquilo ali era um projeto dele para o futuro, para que os futuros pastores luteranos fossem realmente homens de Deus e não pessoas que tratavam aquilo apenas como um emprego, né, um serviço secular. Tanto é que a polícia nazista, a Schutzstaffel, vai chegar lá, vai matar todo mundo. Matar não, vai prender todo mundo e vai acabar com aquilo. Mas, Bonhoeffer vai ser morto, enfim, vai ser preso e enforcado no campo de concentração. Cara, 2 semanas, né? Se ele aguentasse mais 2 semanas, os russos tinham chego lá. 1 semana. Ou 1 semana. Mas, gente, o novo monasticismo está completamente ligado com a Segunda Guerra Mundial. Alguns anos depois, havia um cristão calvinista reformado chamado Roger, e depois se tornou Frère Roger, né, o irmão Roger. Ele fundou no sul da França, em Thésée, numa vilazinha, um monastério para dar refúgio às vítimas da guerra, para dar refúgio a judeus, para dar refúgio àqueles que a Schutzstaffel estava perseguindo. E lá em Thésée ele fundou o primeiro que a gente chama o primeiro monasticismo evangélico da história. Em bases beneditinas e em bases franciscanas. Ele era luterano? Ele era um luterano que estudou teologia reformada. Na verdade, ele era reformado na sua doutrina. Sim, né? sim. E aí ele fundou em Thésée, em 1940, esse mosteiro, para dar não só refúgio às vítimas da guerra, mas também para criar um movimento monástico que começou a crescer. Os jovens destruídos com a guerra, que sobreviveram, começaram a ir para lá, e hoje é o maior mosteiro evangélico do mundo, o mosteiro evangélico de Thésée, na França, que mais atrai jovens de toda a Europa, né? Aquilo lá é um grande centro de conversão, de salvação e de vida monástica funcionando hoje. Ainda durante a Segunda Guerra Mundial, você tem as mulheres, que a Madre Basileia e a Madre Martíria,
que eram perseguidas pela polícia nazista porque elas ensinavam o Antigo Testamento, porque Hitler proibiu por conta do antissemitismo, e ensinavam também o papel de Israel para a escatologia, como Israel é importante, né, para a vinda de Cristo. Então, elas eram constantemente perseguidas, mas insistiam nos seus estudos bíblicos, a Madre Basileia e a Madre Martíria. Nossa, esses nomes aí parecem nome até inventado, né? Porque tão bacana os nomes, né? Não, você tem o seu nome original e depois você toma um nome para si. Pode acontecer. Qual seria o teu nome, Lucas, se tu fosse monge? Lucas. Tem um monge Lucas. Depois eu contar a história do monge, mas deixa pra ver. E aí elas eram de uma cidade alemã que caiu ali muitas bombas, a cidade foi destruída e a casa que elas praticavam estudo de oração não foi destruída, foi danificada, que era a casa Steinberg. E ali elas começaram então um mosteiro feminino para dar abrigo às mulheres viúvas que perderam seus maridos e para começar realmente um trabalho de estudo, oração, evangelismo, ação social. E ali começou a Irmandade Evangélica de Maria. E quem deu esse nome era o auxiliar delas, que era um pastor metodista, né? Porque Maria é símbolo de submissão, de serviço. Então, em 1944, elas fundaram essa Irmandade Monástica Feminina. E hoje é uma irmandade que conta com pessoas de mais de 18 nações de igrejas evangélicas do mundo todo, assim como o Mosteiro de Tézé também é interdenominacional, constando até, inclusive, de cristãos orientais e cristãos católicos que também vivem a vida monástica lá. Sempre baseado no movimento beneditino e no movimento franciscano também, porque Francisco tem a ordem dos franciscanos e da amiga dele, Santa Clara, a ordem das Clarissas. E isso que eu tô falando é de evangélicos, de protestantes, luteranos, calvinistas. É um mosteiro evangélico dedicado a Maria. Caramba, pode isso? Não, porque não é porque... no espírito de Maria. Não, eu sei, Bi, mas aqui no Brasil você fala isso e joga na fogueira mais próxima. E tem um grande movimento também de freiras pentecostais na França, né? A coisa tá crescendo. E aí a gente chega nos Estados Unidos. Em 1999, recentemente, o Preston e a Linda eram um casal, né, que resolveram então abrir mão da sua vida social e fundaram, né, a ordem The Prayer, né, 2 ordens monásticas nos Estados Unidos, The Prayer e os Cavaleiros de Oração. Então ele se tornou o monge Preston e ela a monja Linda, e baseados no monasticismo de São Bento e no monasticismo celta. E então, a partir dessa The Prayer, Cavaleiros de Oração, eles se espalharam pelo mundo inteiro. Então hoje a gente pode contabilizar aí mais de 40 países com monges evangélicos, falando evangélicos mesmo, né? Tá, mas assim, tem uma diferença entre esses monastérios evangélicos, e aí falando dos Estados Unidos, né, e daquelas comunidades isoladas, uma coisa meio mórmon assim. Tem uma diferença clara entre essas duas coisas, né? Não, existem os anabatistas que migraram no século XVI para os Estados Unidos, e os Quakers, né, no 17, que aí são civilizações, né, de 400 anos de existência. E existe o monasticismo evangélico, que são pessoas como a gente que cansou do barulho do mundo, foram para algum lugar no interior dos Estados Unidos, compraram um rancho e ali passam a viver em coletividade, divisão de tarefas, divisão de trabalho, horas de oração, porque a vida monástica ela é dividida no calendário litúrgico, né? Ou seja, o seu dia é raciocinado pela hora de oração, de leitura da palavra, de trabalho, de dedicação uns aos outros, de cuidado com os pobres. Há um movimento, um mosteiro assembleiano, inclusive, se eu não me engano, em Chicago ou Detroit, que trabalha com a questão de ação social, tirando os jovens cooptados pelo tráfico nos Estados Unidos e levando para dentro desse mosteiro, jovens negros. O que seria, então, esse novo monasticismo? É o monasticismo com tons mais modernos, né? Como que seriam esses tons modernos? Ele é interdenominacional. É o monge de iPhone, podia ser o grupo do Facebook, né? Sim. Não, sim. E eles pregam nas igrejas, eles saem também, né? Porque existe os monges e existe os frades, né?
Os frades é um movimento criado por São Francisco de Assis. O frade, diferente do monge, ele não fica recluso, ele fica na cidade, entendeu? Essa que é a diferença de São Francisco de Assis para tudo que veio antes. O monge ficava recluso no mosteiro e saía raras vezes. Já São Francisco de Assis, o monge fica só na cidade, fazendo ali o trabalho de evangelização. Esse novo monasticismo, ele é misto. Então você tem o mosteiro, mas você tem também a vida na cidade. Você usa, nesse caso aí, o iPhone para pregar o evangelho, para fazer ação social, para arrecadar os recursos, mas a sua vida está voltada não para si, mas para a comunidade cristã, para o evangelismo e outra coisa, a questão de você voltar também mais para perto da natureza, nesse sentido, você buscar um local tranquilo, que você coma uma comida mais orgânica, uma coisa mais saudável, você abra a mão de ficar consumindo marcas e consumindo eletrônicos, consumindo carro, né? Você abre mão de gastar o teu dinheiro, de torrar aquilo que Deus te deu com coisas que só o mundo acha que é bom, que é bonito, né? Você literalmente é andar na contramão do sistema, né? Então a vida monástica é literalmente andar na contramão do sistema. Isso aí é uma possibilidade de vida, não estou falando que todo mundo tem que virar monge ou neo-monge, mas eu quis trazer isso para o Bibotalk porque tá chegando no Brasil e muita gente não sabe o que é, tem medo. Parece que é uma coisa nova, mas é a coisa mais cristã e mais antiga dentro do cristianismo. Ou então parece que é uma coisa católica que os protestantes estão indo lá e pegando. Enquanto que ela é católica no sentido de ser universal. É universal dentro do cristianismo. E assim, quando alguém perguntar, o Bibo já vai poder aí falar, não, nós já temos a resposta. Seja assunto batido lá no Bibotal, querida. Assunto batido. A gente está adiantando aqui, e a sua audiência é grande, vocês vão ver, por exemplo, aqui agora no Rio de Janeiro, aqui próximo em Niterói, já inaugurou uma ordem monástica evangélica em Niterói. A OESE, né, que eu falei aqui, que é a Ordem Evangélica dos Servos Intercessores, já estão em alguns estados brasileiros. E é uma possibilidade de vida para muita gente que está na igreja e está meio que cansado, né, de uma fé superficial, ou irmãos que são chamados ao celibato, né, tanto homens quanto mulheres, e aí quando tá na igreja fica aquela pressão, né, porque se no caso é gay ou é sapatão, ou tem problema na cabeça, né, e você quer viver uma vida voltada só para Deus, um chamado, né, mais específico para isso. O que eu sempre falo, é uma possibilidade de existência. Sim. Estou falando em termos de certo e errado, mas estou falando de uma possibilidade, um chamado de existência que você também pode viver. Não só solteiro, mas casado. Esse novo monasticismo, ele também é para casadas e para famílias com filhos, né? Que queiram se retirar e viver uma existência mais tranquila e voltada sistematicamente para o culto a Deus, né? Como é que se sustenta nessa configuração, mano? Por exemplo, essa OESE que você falou, como é que é o modus operandi deles, assim? Agora eu tenho que olhar lá no site. O que acontece lá nos Estados Unidos é que você vê fazendas, e você também vê pessoas que trabalham com informática, com programação, com tecnologia, que dispõem um período do tempo da semana dela para o trabalho secular e usa disso para aplicar na comunidade, porque assim, o monge ele vive com nada, com muito pouco. Ele não consome roupa assim, igual a gente consome, ele não consome tecnologia ou aparelhos eletrônicos ou conforto. Você vive com o suficiente. É aquela questão paulina, tendo que comer o que vestir, esteja por isso contente. Eu vi, só puxando um gancho, um pouco disso numa missão protestante que eu fui, na missão Cairóis. Eu cheguei lá na missão Cairóis e falei, isso aqui parece uma vida monástica, porque os missionários produzem o seu alimento, eles vivem com roupas simples, comem aquilo que nasce ali, a galinha que eles cultivam, os peixes que eles cultivam. Então a vida missionária, quem é missionário de verdade, não esse pessoal aí que é missionário internacional, que é milionário, que é rico, que anda de jatinho, mas a vida missionária de verdade, para quem vai para uma África, para quem vai para uma China, tem um padrão monástico, que é a vida simples. E esse ponto da vida simples está sendo... Deus está chamando o mundo protestante, desde lá de John Stott, desde lá do Pacto de Lausanne, esse chamado à vida simples, que os evangélicos resistem ainda a isso, né? De você não fazer da sua vida uma vida de consumo daquilo que o mundo dá,
mas usar os bens e os recursos para aplicar na obra e você ser feliz com pouco, porque você, no fim das contas, você só consegue ser feliz se você estiver contente com pouco. E quanto mais você procura, você nunca vai estar feliz, né? Deus tem trabalhado isso no mundo inteiro, né? Mostrando para o seu povo que não dá para viver segundo o padrão do consumismo, né? Não dá para viver segundo o padrão do anticristo. Então, a vida monástica, tanto como a vida missionária que eu falei, é um exemplo disso. Tá chegando no Brasil, você qualquer dia desse vai ver isso num site, no Facebook, e assistiu o Bibo aí já sabe mais ou menos como é que é. Já tá ligado nas histórias. Os nomes estão aí, vocês podem pesquisar, por exemplo, a Abadia de Jesus na Coreia, Monge Preston e Monja Linda, nos Estados Unidos, a Comunidade TZ na França, né? TAIZE. Quem quiser me procurar aí no Facebook também, no Instagram, a gente está aí disponível aí. Eu confesso assim que uma vida... Eu queria saber como é que funciona a estrutura, né, dessas comunidades. Eu sei até saindo um pouco do cristianismo, eu sei de algumas comunidades alternativas onde só que é uma galera muito rica, né? Que, tipo assim, eles compram um loteamento, aí eles vêm criar uma vida alternativa lá dentro. Eu vi até uma reportagem esses dias não, ano passado na televisão. E aí quem trabalha lá? Geralmente é a galera que trabalha home office, né? Então designs no caso, né? Deixa eu falar correto, que é design, né? Os designs, a galera da programação e tal. Mas assim, todo um estilo de vida mais simples. Só que, mano, é aquele simples com requinte, entendeu? Mas aí você tá falando das comunidades tipo tem em Goiânia, né, da galera com grana que faz sítios sustentáveis, né? Isso mesmo, sítios sustentáveis. No caso do monasticismo já é um pouco diferente, entre aspas, do propósito, né? Você não precisa ser rico para ser monge. Pelo contrário, para ser monge você tem que abrir mão da riqueza. Isso, o Santo Antão era rico, né? A história a gente contou lá, né? Acho que a gente não mencionou isso, mas o Santo Antão ele tava ligado à riqueza, Santo né? Aleixo, tantos outros aí famosos aí. Mas é que na ideia não é usar da riqueza pra fazer a comunidade, mas é jogar fora a riqueza e ir pra pobreza, né? Não é, olha, eu vou usar todo esse dinheiro aqui pra viver essa vida simples no mato com Wi-Fi. Isso, justamente. Mas a questão é a seguinte, eu penso que o ideal monástico, a ideia, eu acho ela muito interessante pro contexto urbano que a gente vive e tal. Quem vive no interior, às vezes pega um pouco isso, a cidade é mais calma, o fluxo, ainda, claro, assim, né, eu sei que rola muita tensão também no interior, mas é uma vida mais calma, mais sossegada, onde, por exemplo, eu quando vou na casa do meu amigo Israel, lá em Rio Antinhas, pelo nome você já pega, né? Rio Antinhas. Então assim, mano, a casa dele fica aberta, as filhas brincam na rua, entendeu? Coisa que na cidade não existe mais, né? Você brincar na rua, as crianças brincando na rua, é muito difícil, é cada vez mais difícil isso. Sim, mas assim, só para não confundir eu querer uma vida de paz e tranquilidade com a vida monástica. A vida monástica ela é sistematicamente voltada para o culto. Todo o seu dia, toda a sua semana é raciocinada para devoção, para fé. Isso, é uma liturgia bem delimitada. Não, eu entendi isso aí. Não, porque tem muitos movimentos hoje assim que são românticos, né? Eu quero largar a cidade e ir pro meio do mato, ficar tomando água da cachoeira. Isso é bem romântico, isso é bom também. Sim. Isso é o Capitão Fantástico. Perfeito. Não é o Capitão Fantástico que a gente tá falando, a gente tá falando de monasticismo. Uma disciplina acima de tudo. Pô, deixa eu falar, Rogério, eu sou o host desse programa. Caramba! Faz tempo que eu não venho aqui, Bibo. Tô com a abstinência de podcast. Vai lá, tô brincando. Capitão Fantástico, inclusive comunista teu, né? Aquele... Não, demais, mano. Demais. Pra tu ver que o filme depois traz um equilíbrio no final, né? Achei muito legal. Eu tenho que ver esse filme. Mas é uma disciplina acima de tudo, né? É uma vida muito disciplinada, não é? É o contrário da vida do eu vou pro mato e vou ver o que eu vou fazer naquele dia. Não, eu sei que eu vou acordar esse horário, eu vou orar aqui e eu vou depois fazer aquilo, né? É bem disciplinado. E sempre voltado para o próximo, né? Voltado para o outro, voltado para o evangelismo, voltado para... Porque os mosteiros são igrejas em si, como corpo de Cristo, né? Então você tem que também evangelizar, produzir conhecimento, estudo. Então você tem que ser uma igreja, ser luz, né?
Então, o que eu tô tentando falar aqui, vocês não estão me deixando, eu já tive mais autoridade aqui nesse lugar, mas tô vendo que tô perdendo ela. Não, mas falando sério, é assim, eu entendo isso, a vida monástica é uma parada diferente de querer ter uma vida mais sossegada, porque a vida monástica é uma opção de vida, se eu tô entendendo aqui o papo, e ela tem um ritual, uma liturgia, um propósito muito claro e definido, até espiritual, eu diria assim. Agora, claro que todos nós nessa... Eu tô tentando agora assim dizer o seguinte, que eu não consigo imaginar a vida monástica como o ideal cristão. Eu acho muito bonito tudo isso, mas eu não entendo isso como uma ordem de Jesus. Pra todo mundo fazer isso e vamos lá. Isso. Então, eu entendo assim, o princípio eu acho legal, agora a realidade em si, é como assim, pra mim o monge, né, é aquele que sobe ao Monte da Transfiguração e ele quer fazer uma cabana pra Elias e pra Moisés, entendeu? E ele quer ficar lá em cima no Monte da Transfiguração. Eu penso que Jesus manda a gente descer do monte, sabe? É descer do monte porque a vida tá acontecendo lá embaixo. Assim, o novo monasticismo faz esse duplo processo aí de subir ao monte, de sair do monte. Mas o fato do indivíduo estar isolado não significa que ele não está comunicando o evangelho. E o fato de eu estar aqui na cidade também não significa que eu estou comunicando o evangelho. Exato. Sem dúvida. Eu vejo muita gente falar, eu não acho... Igual isso que você acabou de falar aí, Bibo. Eu não acho que isso aí seja o que Jesus mandou. Eu prefiro ficar aqui dando folheto, ou seja, ou evangelizando no Facebook. Postando o versículo no Facebook, Só que talvez eu esteja vivendo uma vida de evangelismo muito mais medíocre ou ínfima do que aqueles caras lá. A gente confunde evangelizar, isso é uma coisa do evangélico, a gente confunde evangelizar com estar em determinados lugares. Não necessariamente é isso. Então, por exemplo, o fato do cara estar isolado no mosteiro e a gente tem todo o arcabouço histórico e documental mostra que pessoas, tribos, gente do mundo inteiro se convertiam. Como eu não falei assim, inventando não. A maior força missionária da Idade Antiga e da Idade Média, quem converteu aqueles povos bárbaros todos na Europa foram os monges. Então, como é que eles fizeram aquilo isolado? De alguma forma fizeram. Então, eu não acho que isso vá contra o chamado de Cristo. Eu acho que isso é uma possibilidade de vida dentro do chamado de Cristo, que é plural. O chamado de Cristo não é só pra você estar na cidade. Eu acho que toda pessoa precisa de um momento de retiro na vida. E outras pessoas também têm capacidade de viver só em retiro, ainda que use desse retiro para a glória do reino de Deus. Então, são possibilidades, nenhuma vai necessariamente contra ser cristão ou contra o propósito da igreja. Sim. É que a gente está imerso numa cultura da cidade. Então a gente só vê verdade na vida da cidade, a gente só vê verdade na vida urbana. Isso é a cultura, a gente está dentro desse paradigma, né? E eu estou trazendo um paradigma que meio que rompe com isso. Ou seja, a cidade é o ponto central. Todo mundo, para buscar sustento, tem que sair de onde está e ir para a cidade, né? Mas isso impuseram essa ideia para a gente. Não necessariamente isso é o real. Não necessariamente me isolar significa me afastar do evangelismo, da vontade de Deus. Pelo contrário, né? Às vezes a gente tem que parar de querer fazer e ouvir o que Deus está falando para a gente fazer. O que eu quero dizer é que hoje em dia, na atual configuração, beleza, impuseram isso pra nós, como tu acabaste de falar, mas é muito difícil romper com isso também, né? É muito difícil você romper, tanto que eu tenho alguns conhecidos que fazem anos sabáticos. Cara, você fazer um sabático, você precisa de muito dinheiro, né? Vou fazer um sabático. Mano, eu tenho maior inveja desses caras que fazem sabático. Se eu fizer sabático do Bibotalk, aí as minhas contas vão fazer sabático, aí a gente vai viver bem como monge, mas assim, né, vai ser complicado. O que eu quero dizer, beleza, a gente não tem como talvez abraçar um estilo de vida monástica nesse sentido mais roots e tal, mas eu acho legal, e o que eu tô tentando dizer aqui, já tem uma meia hora. Fala, Bibo, a gente deixa. Não, mas eu tô entendendo, é legal as intervenções de vocês, eu vou também apurando e vou mais refinando o pensamento, né? É que eu penso assim, que o ideal monástico, a ideia e o princípio a gente tem que trazer com a gente.
Eu acho que isso a gente precisa fazer esse esforço, mesmo na correria, né? Eu fico pensando na galera que vive nas grandes metrópoles e tal. Se é metrópole, é grande, né? Que vive, né, nos grandes centros e tal. Mano, pra esse pessoal, a rotina é castigante, né? Castigante também não existe, mas vocês entenderam. É uma rotina que arrebenta o cara. Horas no trânsito, entendeu? Lotação e não sei o quê. Aí quando a gente vem aqui e fala do monasticismo, realmente brilha os olhos. Cara, como eu queria viver mais em paz comigo mesmo, em silêncio, numa liturgia de oração, de leitura, de meditação, e aí de ajuda aos pobres, e não sei o que, de tradução de manuscritos, de fazer uma boa cerveja. Realmente brilha os olhos, né? Brilha os olhos e saliva o paladar, né? Pra quem curte cerveja. Mas assim, mas acho que algum ideal a gente consegue trazer, sabe? Algum princípio monástico eu acho legal. Que é o que se tem procurado fazer, né? O lugar secreto, a vida devocional, sabe? Eu acho que esses ideais, esses princípios monásticos, a gente não deve abandoná-los só porque a gente não consegue ter o modo monge full. Sabe, o full, né? O modelo full. Quem tem feito isso geralmente são, no Brasil, os luteranos e os anglicanos, que têm trabalhado bastante o calendário litúrgico. A igreja metodista tinha também, mas abandonou, ela se abriu aí pro neopentecostalismo, tem se aberto pro neopentecostalismo. Mas trazer a questão do calendário litúrgico para o seu ano, você raciocinar o ano de acordo com a vida de Jesus, né? Saber quando que aconteceu cada coisa, e ali tem um tipo de culto, um tipo de cântico, um tipo de oração, e também trazer a OESE, você pode entrar no site da OESE também, a liturgia das horas, essa divisão do seu dia em horas de oração, como os judeus faziam, né? E como os cristãos fazem. Então, existe, você pode botar no Instagram aí, os lecionários protestantes, que são leituras e são também calendários e textos litúrgicos que você pode dividir seu dia para que a sua vida diária esteja voltada para Deus e não só o domingo. E as urgências do dia, né? A gente é engolido pelo dia às vezes, cara. Tipo, até eu que trabalho com conteúdo bíblico, teológico, mano, às vezes aquele conteúdo não me atinge. Entende? É um desafio para todos nós aqui que lidamos com isso. Isso tem literalmente curado pessoas de transtornos aí de ansiedade, enfim, estresse, porque você trazer a sua vida para o centro da vontade de Deus e para ouvir a voz de Deus, você olhar para dentro, isso tem literalmente curado pessoas e tratado e melhorado a espiritualidade de algumas igrejas e vidas pastorais, porque é isso que falta, né? Hoje tá todo mundo voltado só para redes sociais, né, para fazer sucesso e para fazer aquele cultão, aquele show gospel, para lotar, e é muita quantidade e qualidade zero, né? O que fica no final é uma geração de desigrejados que eu tenho aí, ou de pessoas que vivem um evangelho muito fraco, né? Muito chinfrim. E eu acho que isso tem tudo a ver, voltando lá pro BTcast Plus, que foi falada da disciplina, de você viver o evangelho nos rituais até, do jeito como a gente lida com o corpo, com o James Smith do você é aquilo que você ama, né? Então, né, toda essa ideia de você não ser só, você coloca as pessoas aqui, você mexe com as emoções dela e você mexe com, dá conteúdo pra elas e você fica brigando pra ver se ou é emoção ou é conteúdo, mas não, essa vida mais completa, mais integral, se essa palavra não fosse proibida. E eu também acho que isso tem a ver, eu acho que é um bom exemplo de como é que você mistura as duas coisas. No ano passado eu tive lá no Labri, num dos retiros dele, e o que o Rodolfo, Bibo, eu sempre confundo o Rodolfo com o Rodrigo e a culpa é sua, porque o seu nome fica picando na minha mente. Eu não chego nem na sujeira da unha do Rodolfo, mano. Mas o nome de vocês começa com R, isso é um problema sério. Eu sofro isso com o Rogério o tempo todo, mas voltando, e ele falou justamente da relação do Atanásio e do Antão, porque o Atanásio, ele é o cara da cidade, ele é o cara que tá batendo boca com o pessoal do Império, pra que a ortodoxia se mantenha e pra que o Império não vire ariano. E o Antão é o cara do deserto, é o cara que quer ficar sozinho, mas o Atanásio, ele
bebe do Antão. Ele precisa do Antão pra poder fazer o trabalho dele na cidade. Ele, inclusive, vai chamar o Antão pra poder derrubar o argumento de que ele era ariano. E o Antão, se ele não tem um Atanásio ali fora brigando, aparecendo na cidade, e aí tudo aquilo lá do BTcast Plus, né, de como é que a igreja vive na cidade, o Antão, ele vai ser uma testemunha de um cristianismo que morre, né? De um cristianismo que muda completamente fora ali na cidade, do Império Romano, pelo menos. Se não fosse o Antão, que referencial espiritual Atanásio teria? Porque tava todo mundo contra o cara, todo mundo, até o imperador, todo mundo queria acabar com o cara. Ele falou, não, Jesus não é criatura, Jesus é Deus pleno, né? E ele vai ter o seu referencial, porque hoje também a gente tem pouquíssimos referenciais espirituais. Pouquíssimas pessoas você pode falar, aquele ali é meu mestre, aquele ali eu sou discípulo dele, aquele ali é a pessoa santa que eu sigo, porque tem esse papinho protestante, só siga a Bíblia. A gente tem que só seguir a Bíblia, só que quando você está lendo a Bíblia, você não está lendo a Bíblia, você está lendo o que você está achando que está lendo. É o filtro cultural da sua mente. Às vezes você está lendo você ali, o que você quer ler, não o que a Bíblia está dizendo. Então, a vida cristã sempre foi uma vida de mestre e discípulo. Começa com Jesus ali, mestre e discípulo. E a gente tem poucos mestres, pouca mentoria, poucos referenciais espirituais. E os referenciais espirituais da igreja brasileira, eles caem muito rápido, né? Uma hora é o pastor que todo mundo está seguindo, daqui a pouco ele já caiu em pecados diversos aí. Então essa história do Santo Antão e do Atanásio dá um filme, né? Porque Atanásio tinha que fugir às vezes, aí correr para dentro do mosteiro, enfim. Mas é isso aí mesmo que a gente está trabalhando. Muito bom, gente, é isso, a gente deu um ampassando esse tema do monasticismo, monges e por aí vai, dentro do cristianismo, tá? E de forma geral, depois fechamos um pouquinho aqui no protestante. Use os comentários para dar a sua opinião, ou em alguma rede social, ou você pode também mandar um e-mail para podcast@bibotalk.com. Lucas, obrigado, cara, pela tua presença aqui, ilustríssima, nos trazendo essas informações, e vai ter que voltar para falar então São Patrício e os coptas. Eu que agradeço, eu queria aproveitar aí para fazer um merchan, posso? Claro, por favor. Eu tô lançando mês que vem, aí eu não sei quando é que vai ao ar esse programa, mas eu tô lançando em setembro de 2019 o Clube de História da Igreja, que vai ser um material que a gente vai distribuir semanalmente de história da igreja, contando com vídeos, com artigos, todos produzidos por mim, com podcast, não igual ao Bibo, assim, com essa tecnologia, mas com aulas minhas semanalmente de história da igreja, tudo por apenas R$25 mensais, que é um preço bem barato que qualquer um pode pagar, ou se alguém não pode pagar, pede para alguém pagar para você. R$25 você vai receber semanalmente aí artigos mais variados. Então vai começar em setembro. Quem quiser me procurar para saber mais, Professor Lucas Gesta, Gesta, Professor Lucas Gesta no Facebook, Lucas Gesta no Instagram. Tem um e-mail aí? Tem um e-mail que daí eu ponho na postagem aqui, Lucas. Tem, contato@lucasgesta.com.br. Rapaz, se o cara tem domínio próprio. Aí, olha aí. Domínio próprio. Olha aí. E o YouTube, gente, não esqueça de ver minhas aulas lá no YouTube, o Professor Lucas Gesta também. Curtir, se inscrever. Legal, muito bacana. Então, se você tá afim de conteúdo de história da igreja aí, tá aí. É só mandar para contato@lucasgesta.com, é isso? contato@lucasgesta.com.br. Muito bem. Rogerinho, seja bem-vindo, né, mano? Tu é da casa, não precisa de convite, tá sabendo? É que pra quem não sabe, todo o pessoal que acompanhou Fora do Éden e o fim dele e tudo mais, e no meio disso, o meu noivado e agora casamento com a Silvana, ele vai ser daqui a 10 dias depois da gravação desse podcast, então eu acho quando o podcast saiu, você já está casado e feliz e descobriu parte do paraíso. Olha aí. Já, exatamente. E aí eu não sei quando que eu vou gravar de novo, não sei não, desculpa. Não, agora você vai casar, vai estabilizar, sossegar a vida, vai voltar o projeto com a Silvana. Olha aí, vai ser massa demais, irmão. Aguarde que vem novidades aí. Eu já prevejo, eu vejo aqui com os... Profetiza com olho de Tandera.
Espada é a visão além do alcance, entendeu? Exatamente. Castlevania aí vocês vão produzir muito juntos, morando no mesmo lugar. Vai ser massa. Claro, depois, né, espera um pouco, mas vai ser legal. É isso. Ô, Lucas, tem uma bênção monástica aí pra despedir a gente aqui? Eu queria ler um trecho de um monge chamado Teófanes, posso? Claro, agora. E a gente encerra o programa. Até o próximo, se Deus quiser assim permitir, galera. Encerremos aí com o teu o quê? Teófanes. Vai lá, Teófanes, apareça pra nós. Abre aspas. No começo vem a oração soberanamente pura, de onde procede um calor no coração. Depois, uma estranha e santa energia. Em seguida, as divinas lágrimas do coração. E a paz, que elas encerram de todos os pensamentos. De onde jorra a purificação do espírito e a contemplação dos mistérios divinos. Depois dela, indescritivelmente, um ardor e uma iluminação do coração, consumida por sua vez pela imperfeita perfeição. Uau. Amém. 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 Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções.